Queridos, nós estamos de volta aí com esse tema, culto do Moshe, né? Pastor, o que significa isso? É alguma palavra estrangeira? Muitos arriscam dizer que é o Moisés em hebraico, né? Mas na verdade é só uma sigla. Então, para você que nos visita, nós temos sentido esse desejo no coração já desde os últimos meses. No mês passado nós fizemos o primeiro culto do Moshe, que significa movimento pela sexualidade hétero. O que está acontecendo? Nós somos bombardeados, estamos sendo bombardeados já há algum tempo, mas parece que desses meses para cá a coisa desandou assustadoramente. Parece que o mundo está realmente de cabeça para baixo. E eu gosto de lembrar, não se preocupe, o mundo é redondo para que ninguém fique de cabeça para baixo literalmente. Se fosse uma plataforma, sim, mas é redonda, a gente está sempre numa posição que Deus quer que estejamos. E isso é importante. Precisamos falar um pouco sobre isso, porque como somos bombardeados todos os dias com novas novidades espúrias, não é? Com pensamentos malignos destruindo a família, os valores morais, os valores cristãos. Então a igreja precisa se posicionar. E não apenas concordar ou discordar. A questão não é você ficar convidando as pessoas a assistirem determinados vídeos, mas qual é o seu posicionamento? Nós compartilhamos muito, usamos a rede social para falar de muitas formas, né? E dizer, olha, alguém está alertando, mas e você? Qual o seu posicionamento com relação a tudo isso? Então, nasceu no coração de Deus, no nosso coração, o desejo de fazer esse culto especial, trazendo uma informação a mais. Lembrando que esse vídeo vai estar no YouTube e você pode compartilhar com outras pessoas também. Então quero convidar você desde já a pegar a sua Bíblia, se possível fique de pé, lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. É um texto que eu acredito que você conheça bem, que fala sobre a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus, nós te louvamos, te agradecemos desde já pela tua palavra lida. Te pedimos, guarda ela no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti. Traz-nos entendimento, alerta a tua igreja a cada dia pela tua palavra, que possamos te ouvir, aquietar o nosso coração e prevalecermos sobre toda a aparência do mal. Em o nome de Jesus oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Então, como eu estava dizendo, nós chegamos ao caos social e ninguém na sua consciência sã duvida de uma bagunça generalizada nos conceitos morais. Não estou falando só daquele que rouba, da violência, estou falando de deturpação de valores que até hoje mantiveram a nossa sociedade. A grande questão, e que a gente acaba não debatendo muito, é sobre essa ideia de que chegamos até aqui. E se nós desconstruirmos os fundamentos, para onde vamos? Onde vamos parar? Então, os valores têm sido questionados, os valores da família, os valores morais, os valores da igreja, são muito questionados, principalmente pelos mais jovens, que querem impor uma ideologia, que querem trazer uma novidade, querem trazer o diferencial, mas não refletem, não conseguem refletir o que realmente já vinha acontecendo,
Chegamos até aqui porque o mundo estava estabilizado assim. Se nós mexermos demais com alguns fundamentos, o que vai acontecer? A ideia de sociedade é exatamente isso. Nós multiplicamos no grupo, chamado sociedade, o que é bom e o que é ruim. Então, dependendo de como eu me posiciono na sociedade, eu multiplico as minhas ações. Se elas forem boas, provavelmente viveremos numa boa sociedade. Se elas forem más, nós vamos ter um caos generalizado. E as pessoas parecem que não percebem muito isso. Esse texto aqui de Gênesis, ele traz uma ideia de como tudo começa, como sociedade, ok? Não como criação de Deus. Efetivamente, a ideia da sociedade está muito clara aqui. Nós lemos um texto rapidamente que nos arremete a uma construção, a formação de um grupo, um número de pessoas com uma liderança, mas se nós fizermos um comparativo, começarmos a fazer uma imagem ou uma semelhança do texto antigo com o acontecimento daquela época para o que estamos vendo hoje, nós vamos ver que isso é muito atual nos nossos dias. A primeira imagem que nós temos é a ideia da globalização. Está claro aqui. E a palavra globalização é simplesmente tornar algo comum no globo, ok? Não tem nada a ver com Rede Globo. Globalização é uma imposição mundial. É um formato que seria adequado para todo o mundo. Hoje nós vemos a informática na globalização, a ideia de uma só língua, a língua inglesa na globalização, os costumes globalizados, e a gente vê que isso é desejo da humanidade de muitos e muitos anos atrás. Isso não é um desejo recente, isso não é uma ideia recente, é uma ideia muito antiga. Então, no versículo 1, o que diz? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Você sabe que nós vivemos hoje o tempo da língua, e a modernidade, a história vai contando que de tempo em tempo as línguas tentaram se impor. Num determinado momento era a língua grega, depois em outro momento a língua latim, romano e etc. Hoje a língua que domina é o inglês. Inevitavelmente, as transações comerciais precisam ter algumas conotações no inglês. Você pode enviar para toda a parte do mundo, mas você tem que ter uma conotação no inglês, porque é a língua comercial. É a ideia de ter uma globalização na língua. E não é só na língua. Porque quando globalizamos a língua, quando trazemos uma língua e reafirmamos essa língua como importante, mesmo que não seja a língua do seu país, ok? O que nós estamos dizendo? Que a cultura vai vir, que provavelmente a ordem desta língua virá, naturalmente a religião desta língua vai ser imposta e por aí vai. Então nós começamos a perceber que é a ideia de um só pensamento. Era o que havia lá no Gênesis, quando Deus fala aqui através do escritor que a terra era uma só, tinha apenas uma linguagem, um só modo de falar. E nós estamos vendo isso constantemente. Lógico que de tempo em tempo as fases do mundo mudam, a história vai dizer que uma nação ela fica mais fraca, depois mais forte. Houve uma época em que o Egito era mais forte que qualquer outra nação. E aí as pessoas iam para o Egito aprender o quê? A língua, a cultura, a religião. Hoje nós vivemos a questão dos americanos no norte. A língua é forte, a nação conseguiu espalhar, e graças a Deus nós somos hoje evangelizados, já fomos muito mais por evangelistas protestantes, e aprendemos a religião cristã, não da forma distorcida lá do passado com os nossos co-irmãos portugueses, mas depois aprendemos com os norte-americanos o verdadeiro sentido, Estamos aí para comemorar 500 anos da reforma protestante, o cristianismo que Lutero lutou para se firmar. Então nós temos essa ideia de uma reafirmação de uma língua, de uma cultura, de uma sociedade. E aí o que nós podemos arriscar dizer sobre o Gênesis? Que neste momento em que esse homem chamado Nimrod, depois que você lê a história você vai conhecer melhor, bisneto de Noé, depois que o dilúvio vem, depois que as águas se acalmam, depois que a sociedade começa a se formar, depois de segunda ou terceira geração, vai aqui esse homem chamado Nimrod, e ele começa a formar uma sociedade baseada no pensamento dele. Ele era a autoridade, ele
fazia com que os seus ideais fossem além. Então ele trazia a ideia de vamos ficar juntos, vamos continuar falando nossa língua, não podemos pensar diferente, vamos ter um ideal apenas, mas isso, queridos, quebra um princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? Onde está a rebeldia nesse ato? Não é apenas a construção da torre, não é o desejo de falar uma língua, é o desejo de transformar todos iguais entre nós. Preste atenção nisso. Somos todos iguais perante Deus, mas entre nós somos completamente diferentes uns dos outros. Não conseguiremos ser iguais a ninguém. Essa tentativa vai se frustrando com o passar do tempo. Nós só somos iguais perante o Criador, mas diante dos homens nós temos que ser diferentes. Deus nos fez para sermos, sim, totalmente diferentes. E temos aí esta ideia de comunhão baseada na vontade de Deus, que não nos faz iguais perante uns aos outros. Ele nos faz iguais perante Ele mesmo. Então, além da ideia de Nimrod, que é construir aqui, manter uma só língua, ele precisa fortalecer a ideia. E se a gente fizer esse comparativo, o que acontece agora, nesse caso específico, versículo 3? E dissermos aos outros, vinde, olha a ideia sendo fortalecida, para que a gente fique muito junto, façamos tijolos, queimemos bem, os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. O que eles estão fazendo? Uma forma de unificar a ideia, de ficarem todos reunidos aqui ao redor desta grande torre, desta torre que é chamada aqui de Torre de Babel, daí ter-se o nome Babilônia, vem daqui, de Babel. Neste momento, o que eles estão fazendo? Vai ser só um pensamento, uma só língua, e ninguém pode ser diferente. Então, a ideia de irmos contrário à diferença não agrada a Deus. Devemos respeitar todas as diferenças, todas elas. É um sinônimo de respeito colocado por Deus. Se somos diferentes, somos diferentes. Se você é branco, negro, amarelo, mulato, misturado, espanhol, chinês, não importa. Perante Deus você é todo igual a todo mundo, mas perante os homens somos diferentes. Estatura diferente, pensamos diferentes, temos maneiras de interpretar as coisas totalmente diferentes. E isso Deus respeita muito. Então, para tornar essa resistência na ideia da globalização, o que a gente compara hoje à Torre de Babel? A Liga Mundial da Mídia. A mídia serve para tornar uma ideia globalizada. Então, quando acontece algo extraordinário no mundo, frações de segundos você já sabe, pelo seu celular, pelo seu computador, ok? A informação chega para dizer, isso está acontecendo lá, talvez isso seja bom. A questão, queridos, é que uma coisa que acontece lá ou acolá não significa que vai ser bom para nós. E aí é que Deus trabalha, é nesse ponto que Deus trabalha na diferença das raças. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Hoje as pessoas fazem alusão, fazem tatuagens, usam expressões sem saber o que significam. Esse símbolo é tão legal, não é? Isso parece dizer paz, isso parece trazer prosperidade. E nós entramos nessa enculturação por conta de uma linguagem que está se impondo. Uma linguagem globalizada. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse momento, esse texto de Gênesis vai nos fazer entender por que nós somos hoje tão atacados na nossa opção, e não apenas falar de opção, na nossa imposição divina. Porque nós não somos o que somos por optarmos. Nós aceitamos aquilo que Deus fez para nós, e a partir daí coloca-se a ideia de uma opção. Eu me mantenho naquilo que Deus fez para mim. Então, esse ataque às famílias começa a nascer aqui. O que esse homem chamado Nimrod quer fazer com aquela geração? Quer escrever o nome na história. Todos os grandes homens e poderosos pensaram sobre isso. Os grandes autoritários, os majoritários das nossas nações, eles fizeram isso, tentaram fazer isso. Vamos escrever o nosso nome. Quem foi Napoleão? Hoje, poucos lembram. Mas naquela época, era o nome. Quem foi Stalin? Quem foi Hitler? Hoje é apenas um vulto da história. Quem foi Luiz Inácio Lula da Silva? Num determinado momento, o nome. Hoje está perdendo a história. E assim vai, queridos. Qualquer um que tentar se impor,
colocar o seu nome na história, ele está enfadado ao enfraquecimento pelo tempo. O homem não nasceu para marcar a história, pelo contrário, o homem é marcado pela história. Estamos aqui porque a história de Cristo chegou até nós. Estamos aqui porque fazemos parte de uma história, mas não marcaremos a história. E aí, versículo 4 diz: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual é o desejo dele? Que o nome dele fosse escrito eternamente. Eles seriam reconhecidos como a geração que teve uma boa ideia. Queridos, isso é preocupante, né? Nos nossos dias, a palavra boa ideia já nos arremete a uma cachaça. E não é à toa. Não precisamos de boas ideias, precisamos de bons ideais. Principalmente ideais cristãos. E através desses ideais é que nós chegamos até aqui. Então o que nós temos aqui no texto? Um pensamento, que é a ideia. Uma atitude, vamos fazer uma massa, vamos construir uma torre, vamos manter isso aqui. E não percebem, e nós muitas vezes não percebemos, o quanto chamamos a atenção de Deus, quer seja pelas coisas boas ou pelas coisas mais que realizamos. Deus está sempre olhando para a sua criação, queridos. Deus está sempre preocupado com como está a sua vida. Então você deve procurar chamar a atenção de Deus de forma positiva e não negativa. Olha o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. Esta ideia do escritor, e aí muitas pessoas perguntam: como assim Deus desceu do céu? Aí podemos falar de muitas formas. Deus fala com o homem através da palavra, usou anjos, usou outros homens. Podemos ter aqui o que é chamado de teofania, ou uma aparição de Deus através de uma outra aparição. Um anjo, por exemplo, representando Deus. No Antigo Testamento vai falar muito de teofania. Os anjos e os homens dizendo: olha, Senhor, meu Senhor. Era um anjo representando Deus. Em alguns textos, um anjo com A maiúsculo. E aí dá um outro entendimento. Se inscreva na nossa academia de líderes, você vai entender tudo sobre isso. Mas isso é para a gente entender que há aqui uma representatividade de Deus. Deus pode, entre aspas, descer à terra, lógico, a terra é dele. Mas ele faz isso com os seus enviados. Ele envia homens para pregar a mensagem. Você está esperando Deus socorrer você? Você espera Deus enviar a mão? Olha onde você está. Você está no lugar do socorro. Você está no lugar em que a palavra envia o socorro para a tua vida. Então Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Nós precisamos entender isso, porque esses homens chamaram a atenção de Deus, mas não chamaram de uma forma positiva. No versículo 6 vai dizer: e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E aí olha o que ele vai dizer, que isso me chama muita atenção. Isto é apenas o começo. Ou seja, eles não vão parar de ter ideias que não são os ideais de Deus. São pensamentos humanos, agora influenciados pela vida pecaminosa que levamos. Eu tive uma boa ideia. O que você acha? Junta 2 ou 3, todos concordam, está se transformando 30, 300, 3 milhões, agora é a maioria. Então a maioria prevalece? Como assim? Onde fica Deus nessa história? Será que não devemos consultar a Deus para saber se essa ideia é realmente positiva? Nós vemos isso o tempo todo, queridos. As boas ideias da medicina tentando avançar, enquanto alguns querem trazer a cura, outros estão criando novas doenças. Vivemos isso o tempo todo. São estas ideias que nós devemos cuidar, queridos. São as boas ideias desse mundo, mas que não representam os bons ideais. Se nós não sabemos o que o futuro nos aguarda, esta geração não tem ideia do que está acontecendo no coração desse homem chamado Nimrod. Eles não têm ideia. Talvez seja uma boa ideia, vamos ficar todos juntos, a gente é mais juntos, somos mais fortes. Talvez seja uma boa ideia. Vamos construir uma grande torre, mas a gente não vai se espalhar. Peraí, qual é a primeira mensagem do Gênesis? Povoem a terra, cultivem a terra, espalhem-se pela terra. Eles vão na ideia contrária. Não vamos ficar todos juntos, vamos espalhar por aí não, vamos ficar todo mundo juntinho.
Aqui começa uma grande questão de Deus espalhando a humanidade. E aí vem outras teses dos continentes, etc, etc, etc. Mas eles não fizeram isso consultando ao Senhor. Porque se eles tivessem buscado a Deus, orado, Senhor, será que devemos fazer? Deus diria, não faça. Porque a ideia inicial é que vocês se espalhem, que vocês dominem a terra. Vocês não podem ficar juntinhos. Não é saudável. Aí vem a ideia de Deus aqui, o escritor dizendo que Deus espalha eles por toda a terra. Essa ideia de pedir conselhos, querido, me faz lembrar muito a questão do gabinete pastoral, né? A sociedade sofre muito com isso. E a igreja também não é diferente, ela sofre também. Pastor, eu preciso compartilhar um problema. Aí o pastor diz, vamos marcar o gabinete. E aí no gabinete é dado um conselho baseado na palavra de Deus. Pelo menos podemos responder por esta igreja. Pastor, o que o senhor acha? Peraí, vamos consultar aqui. Ih, irmão, na minha visão, daquilo que Deus mostrou, isso ou aquilo não faz bem. Aí o irmão pega aquilo tudo, ouve durante 1 hora, 2 horas o gabinete, coloca no coração, quando sai da porta, pega tudo aquilo e joga fora. É uma grande perda de tempo do pastor e do irmão. Porque se você já tem um ideal e quer segui-lo, você não precisa de conselho de ninguém. Se você está convicto de que a sua boa ideia é realmente boa, você não precisa nem orar a Deus. Mas aguenta as consequências. Porque o que nós devemos fazer é consultando uns aos outros, consultando os líderes, consultando a igreja, consultando a palavra, consultando o pastor e orando a Deus acima de todas as coisas, é para não trocarmos os passos. Senão as nossas boas ideias não serão de final feliz. Esse é o problema. O que estamos vivendo hoje pode parecer uma boa ideia. Dar a liberdade de alguns serem o que querem ser. O que nós queremos ser? Homossexuais. Fica à vontade. Você tem o livre-arbítrio. Não, mas a gente não quer ser apenas homossexual. Nós odiamos a heterossexualidade. Opa, então você está querendo que eu seja o que você é? Isso é contrário. Não pode haver uma unificação nesse sentido. Deus colocou isso de forma muito clara. A sociedade chegou pela sua heteroafirmação. Homem e mulher precisam se relacionar para ter uma geração, uma população. Isso é básico de Deus. Mas surge agora uma ideia de que nós podemos abrir mais espaço. A modernidade, a evolução dos tempos, querido, de onde vem essa ideia? Será que não é aqui o mesmo que está acontecendo? Um povo obstinado pelo poder, pela globalização, que não está preocupado com o livre-arbítrio de Deus, que neste momento estão se colocando em condição inferior e dizendo, vocês estão nos proibindo de ser o que nós somos. Não é possível essa palavra proibido, proibir. Porque quando nós proibimos em si mesmo, a proibição já define que não tem norma mais nenhuma. E se eu agora libero uma palavra dizendo que nada mais é proibido, então eu estou fazendo uma proibição. Parece confuso isso, né? Mas não é não, queridos. Se eu estou numa sociedade de normas e regras e vivo nela até hoje, e através dessas normas e padrões morais eu tenho vivido e tenho chegado até aqui, se eu desconstruir isso, tirando a ideia de uma proibição, que é uma palavra pesada, né? Proibição, mas dá uma ideia de lei, que não podemos avançar, não podemos fazer qualquer coisa. Você pode simplesmente pular do seu muro da sua casa para a casa do vizinho? Pode, mas deve? Não deve. Não precisa de uma proibição para isso. Existem normas e padrões que já estão estabelecidos. Imagina se nesse ato simples, nesse comparativo muito simples, eu digo, não, a partir de agora você está liberado, você pode pular para a casa de quem quiser, na hora que quiser. Acabou a regulamentação do bom viver. E é esse perigo que nós estamos vivendo. Percebe que nós estamos com uma minoria, mas com uma minoria usando uma força muito grande, chamada mídia, TV, jornal, internet, etc, etc, etc. O que nós estamos percebendo é que é uma minoria tentando se impor diante de uma maioria, mesmo que essa maioria seja tão heterogênea. Somos muito diferentes, mas se nós temos uma afirmação cristã dizendo que nós somos heterossexuais, então nós vamos respeitar os homossexuais na sua definição de vida. Respeitamos. O que não podemos é deixar com que os nossos filhos,
que a nossa geração seja ensinada nesses princípios, porque não são esses princípios que valem a pena seguirmos. São apenas algumas ideias confusas. E aí eu vou deixar para você aqui uma frase de um grande filósofo moderno. Nenhuma ideia nasce do acaso. Ela é semeada por alguém com algum propósito. Então não adianta você dizer, eu tive uma boa ideia. Não. Isso é um conjunto de elementos que você acumulou na sua história, trazido por alguém ou por alguns. E aí você formula isso e diz, tive uma boa ideia. Cuidado, pode ser uma semente, boa ou ruim, tem algum propósito. Então, nós somos bombardeados o tempo todo. Eu quero trazer já aqui, sem mais demoras, uma imagem de um gibi muito conhecido, né, da nossa infância, da Turma da Mônica. Vocês já devem, os mais antigos como eu, já devem ter lido bastante isso. Olha como a coisa surge. Eu vou ler aqui para vocês, porque está bem pequenininho. A Mônica se aproxima e olha para a peteca, e a Magali, eu li bastante, viu, irmãos? E a Magali diz para ela, oba, vamos jogar peteca, Mônica? Aí a Mônica responde, Magali, por que nós não temos torneirinha? Magali responde, como assim? Na sua casa não tem torneira? Não é dessa torneira que eu estou falando, diz a Mônica. É daquela que os meninos têm. A Magali, sei. Nós não temos torneirinha porque somos meninas. A Mônica responde, isso não é motivo. A Magali, claro que é. Se tivéssemos torneirinha, seríamos meninos. E a Mônica bombardeia. Por quê? Diz Magali, porque só os meninos têm torneirinha. Então Mônica diz, a gente podia ter a tal torneirinha e continuar sendo meninas. E ela continua, uma torneirinha a mais ou a menos não mudaria em nada. E a Magali diz, olha aqui, você imagina, queridos, você comprar um gibi como esse que nós declaramos, um gibi bom, instrutivo, inocente, entregar para os seus filhos aí que estão na fase da alfabetização e deixar que essas imagens, essas colocações modernas entrem no coração dos seus filhos. Isso é o caos que nós estamos nos transformando. A Torre de Babel não foi destruída, ela desmoronou na nossa cabeça. Parece que está todo mundo louco. Isso aqui não é apenas uma mensagem subliminar, isso aqui está explícito. Isso aqui é uma reafirmação de confusão quanto à sexualidade do povo. Estão tentando dizer para nós, para os nossos filhos, que vale tudo. E você não imagina o que é que eles querem fazer. Porque não é mais a ideia de ser ou não hétero ou homossexual. Não é mais isso. É muito mais além. E a gente às vezes não percebe. Então, por não haver limite, nós chegamos num estágio que ninguém mais sabe o que quer ser. O que está acontecendo é uma grande confusão. E aí eu digo, a Torre de Babel desmoronou na nossa cabeça. Parece que está todo mundo louco. Eu trouxe aqui rapidamente, eu vou ter que ler cada um deles para você entender qual é a ideia da reafirmação de uma sexualidade liberal, segundo o pensamento GLBT, que agora já virou GLBTQ, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e por último, queer. Já tem uma novidade aí, eles vão aumentando essa sigla, viu? Isso é só o começo, já havia dito Deus. Coloca para nós aí os slides e você vai entender um pouquinho. Padrões indefinidos da sexualidade, conforme o pensamento contemporâneo. Então você não se define mais homossexual ou heterossexual. Isso já caiu na caduquice. Tem muito mais, coloca lá. Sapiosexualidade. O que seria isso? Atraídos sexualmente pela inteligência, pelo conhecimento e pela eloquência das outras pessoas. Eles também consideram que a aparência física de seu parceiro é menos importante, desde que se sintam estimulados intelectualmente. Então, estão começando a fazer uma separação do jeito que eles querem. A atração feita apenas, não mais pelo físico, que normalmente, desde os Gênesis, foi assim. Quando Adão vê aquele monumento chamado Eva,
ó, Deus diz, olha o que eu fiz de você. Ele entende que ele se sente bem porque aquilo saiu dele. Então ele começa a se sentir atraído pela imagem que está ali em Eva. Então a ideia de atração pelo corpo físico morre na sapiosexualidade. Pode colocar o outro. A sexualidade não se sentem atraídas sexualmente por ninguém. Ninguém mesmo. Mas elas podem se sentir atraídas romanticamente por alguém e viver como casal sem necessariamente fazer do sexo parte do relacionamento. Então, união estável, junta-se duas pessoas, e aí pode ser dois homens, duas mulheres, um homem e um animal. Você não estranhe, porque isso já está acontecendo lá fora, e para chegar aqui é um pulo, se é que já não chegou, né? Você pode ir ao cartório, não, eu quero casar com o meu gato. Como assim? Não, não é casamento, é união estável. Ah, então tá bom, eu amo meu gatinho. Aí leva o gatinho, ele vai ao cartório, bota a patinha dele lá e tal. Parece loucura, né, irmãos? Mas é isso que está acontecendo. Continua. Demissexualidade. Só se atrai sexualmente por uma pessoa com quem ele tenha formado um forte vínculo emocional, romântico ou de outro tipo. Deste modo, são consideradas no espectro da sexualidade. Esse também é o caso dos que se identificam como cinzas sexuais, localizados em algum lugar entre a sexualidade e a assexualidade. Para eles, a atração sexual tem importância secundária. Então, abrem mão da sexualidade, ok? Por essa definição. É um misto. Eu não sei o que eu quero. Eu tenho direito de exercer a sexualidade, mas eu prefiro não exercer. Isso não é celibato, não, hein? Isso é mais forte ainda. Vamos lá, para a gente entender. Espírito duplo. O termo é usado por alguns povos indígenas norte-americanos para se referir a membros da comunidade que não se identificam como sendo apenas masculinos e femininos. É uma identidade espiritual que abrange uma variedade de orientações sexuais e de gênero. Antes da colonização, as pessoas de espíritos duplos eram muitas vezes veneradas e ocupavam posições importantes em suas comunidades. Então, o que se estuda e chegou à conclusão que nesses povos indígenas norte-americanos havia o homem, a mulher, o índio e a índia. E haviam também aqueles diferentes dos demais que gostavam tanto de ser homem quanto mulher. E eles eram então venerados. Por que eles eram venerados? A antropologia vai dizer que eles eram venerados porque eles faziam diferente. A ideia de fazer diferente começa a entrar no coração do homem como algo positivo. Quanto mais diferente eu for, mais autoridade eu terei. Por isso eles veneravam. Pode continuar. Escoliosexualidade. São atraídos especificamente por pessoas em desacordo com as normas de gênero, como homens e mulheres trans, pessoas não binárias e queer. Eles não são atraídos pelas pessoas cisgêneros, aquelas que se identificam com o gênero que lhe foi atribuído a elas no nascimento. Então, para você entender, nós somos cisgêneros. Eu posso ouvir um amém? Sem medo. Nós sabemos o que somos. Homem, homem, mulher, mulher. Esses escolhos sexuais, eles não sentem-se atraídos por nenhum de nós. Eles preferem os diferentes. São diferentes, procuram diferentes. Não importa o que seja, desde que não seja homem e mulher. Tem que ser qualquer coisa. Qualquer coisa vale menos homem e mulher. Pode continuar. A romanticidade, ao contrário dos eternos apaixonados que sempre querem formar um casal, os aromânticos não sentem a necessidade de se prender a um relacionamento romântico, que frequentemente envolve monogamia e afeição. Então, eles têm aversão ao romantismo e têm aversão à monogamia. Quanto mais poligâmico for, quanto mais parceiros tiver na relação, mais ele se sentirá satisfeito. O romantismo não entra aqui. Vamos lá. Demi-romanticismo. Eles podem desenvolver romântico por alguém, ou desenvolver o romantismo por alguém, mas não imediatamente. Para que isso aconteça, eles precisam ter formado uma conexão emocional com uma pessoa. Ao contrário de muita gente, eles não são necessariamente rápidos em dizer amo você. Então é uma lentidão no relacionamento. Tem pessoas que desenvolvem isso, mas isso não significa uma preferência ou uma opção sexual. Isso não é uma característica de Deus.
Isso pode ser um intervalo ou uma lacuna aberta por algum trauma. A psicologia pode explicar isso, a psiquiatria pode explicar isso, mas biblicamente nós estamos aqui saindo desse contexto, porque entendemos que há muitas lacunas no coração do homem, mas essas lacunas não vão distorcer a imagem e semelhança de Deus. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Não é porque alguém sofre de algum problema que ele precisa manter-se naquela dificuldade. Ele precisa encontrar o caminho. E glória a Deus, porque os tribunais já derrubaram aquela ideia de o psicólogo não poder. Falamos isso no último culto. No domingo, no primeiro culto do Moshe, no domingo, nós falamos que os psicólogos estavam proibidos de oferecer ajuda cristã àqueles que eram homossexuais e desejavam voltar à heterossexualidade, e logo na segunda-feira isso foi derrubado. Eu disse, glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração, porque quem deseja ajuda precisa receber ajuda, ok? Litirromantismo, eu te amo, eu não te amo. Os litirromânticos desenvolvem sentimentos românticos, mas não querem que sejam recíprocos. Eles podem se envolver em relacionamentos amorosos, mas é complicado, porque uma hora ama, uma hora não ama. E se ele for correspondido, ele deixa de amar. Ele só quer amar e não quer ser amado. E eles vivem uma confusão. Isso tudo, queridos, faz parte desse movimento de confusão. Ao invés de se identificar uma distorção na personalidade, talvez no caráter, ao invés de tratar isso pela psicologia, pela palavra que liberta, não. Agora nós identificamos como seres diferentes. Vamos continuar? Bissexualidade é um termo muito familiar, mas é preciso esclarecer mitos comuns sobre esta orientação mal compreendida. Segundo eles, esta palavra não é do pastor e nem é da Bíblia, ok? Segundo eles, os bissexuais não estão confusos. Não é uma fase que alguém passa antes de definir sua orientação sexual. E não se trata de pessoas que não podem ser fiéis ao parceiro delas. Os bissexuais são simplesmente capazes de se apaixonar tanto por homens quanto por mulheres. Então essa é uma afirmação contemporânea da nossa sociedade. Pode continuar. Pansexualidade. O espectro de pessoas que os pansexuais podem se apaixonar é ainda mais amplo do que o dos bissexuais. Eles são atraídos por pessoas independentes do sexo biológico, identidade de gênero ou identidade sexual delas. Eles podem se apaixonar ou ter relações sexuais com homens e mulheres cisgêneros, pessoas trans e não binárias, ou seja, vale tudo. A ideia de pan, ok? Pan-americano, o pan é de envolvimento geral. Vale tudo. Identifica-se a pessoa assim, quando tem o pensamento de que vale tudo, e trata ela como distinto. Olha, você pode todas as coisas. É o que está aí. Pode continuar. Ginossexualidade e androssexualidade. Os ginossexuais se atraem por mulheres ou indivíduos com atributos femininos. Tem que ser bem feminino. Como mulheres trans. Em contraste, os androssexuais gostam de homens ou indivíduos com características masculinas. Depois, há os androginossexuais, que são atraídos pelas pessoas andrógenas, que têm atributos masculinos e femininos. É uma grande confusão, irmãos. Isso é para desestruturar, desestabilizar padrão família. Aqui a ideia do vale tudo está muito clara. O sentimento de atração por aquilo ou aquilo outro. Vamos continuar. Poliamor. Os adeptos do poliamor não se relacionam com o requisito de exclusividade comumente associado aos casais. Isso não significa que eles traem seus parceiros ou que sejam poligâmicos, mas que buscam relações abertas com vários parceiros. Em cada um é respeitado e a comunicação é a chave. Então essa ideia de poliamor, não fiquem assustados, mas eu já tratei pelo menos umas 4 pessoas nesse ambiente do poliamor, que não se sentem mais atraídos um pelo outro, casais, e que precisavam experiências novas. E aí lembra da argamassa? Lembra do tijolo que fortalecia a ideia? Hoje nós temos muitos objetos usados no ambiente da sexualidade para fortalecer a ideia de que vale tudo, e isso não é uma verdade. Vamos continuar. Panromantismo. Como os pansexuais, os panromânticos não estão limitados pelo sexo biológico, identidade de gênero ou identidade sexual em seus relacionamentos românticos. No entanto, a atração sexual deles pode variar.
Então eles vão conseguindo achar mais novidades. Pode continuar. Sadomasoquismo, com 50 tons de cinza. Se você viu, uma pena. Se você não viu, não veja. O BDSM, bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Isso é uma regulamentação entre eles, ok? Ganhou ampla aceitação depois desse filme maldito. Mas os praticantes são críticos em relação a esse fenômeno da cultura pop. Olha a ideia de cultura que eu falava. Destacando que, embora o sadomasoquismo possa envolver dor e dominação, ele geralmente é praticado em um contexto específico, onde o consentimento de cada parceiro é assegurado por meio de uso de palavras-chave de segurança. Relacionamento entre eles, onde a dor, onde o sofrimento faz parte da relação sexual. E, logicamente, estamos falando com o público adulto ou de adolescentes que já estão numa fase bem avançada e já entendem muito mais do que imaginamos, de que é uma relação que não tem limites, que a busca pelo prazer e a dor pode levar a consequências desagradáveis até a morte. Então, cuidado com esse ambiente. Pode continuar. Bicuriosidade. Os bicuriosos, uma contração de bissexuais e curiosos, identificam-se como heterossexuais e homossexuais. Então eles não querem definição, mas estão abertos a experiências sexuais com pessoas de sexo e identidade de gênero, pelas quais eles normalmente não se atraem. Então, eles aceitam ter um relacionamento esporádico, quer seja com homem ou quer seja com mulher. Continua aí. Quer é o termo que nós vimos aí muito, né, no museu, na exposição quer. O termo quer pode designar uma orientação sexual ou identidade de gênero, ou ambos, que se desviam da norma. Na verdade, as pessoas que se identificam como quer se recusam a se rotularem como hétero, homossexuais ou transgênero. Eles não querem rótulo. A ideia do quer é não ter rótulo. Por isso que nós vimos uma exposição maldita nos museus e a cada dia vai tomando proporções piores, ok? Vamos lá. Amor do mesmo gênero. Alguns membros da comunidade afro-americana preferem se identificar como amor de mesmo gênero em vez de usar rótulos como gay, lésbicas ou bissexuais, que eles acreditam estar intimamente associados à cultura branca dominante. Para eles, o termo amor do mesmo gênero, ou SGL em inglês, refere melhor como eles veem a orientação sexual deles. Então, eles não querem ser chamados de homossexuais, bissexuais, nada disso. Nós somos amor de mesmo gênero. Tudo é liberado no mesmo gênero. Continua. Homossexualidade. Se você estudou filosofia, você sabe que o pós-modernismo refere-se à desconstrução de rótulos e à rejeição de categorias amplas. Daí o termo homossexual usado para descrever pessoas que querem desafiar os conceitos de gênero e sexo, porque para eles essas palavras não podem fazer justiça à complexidade do mundo. Elas acreditam que o homem heterossexual pode se identificar com lésbicas, por exemplo, e que todas as combinações são possíveis. Então, mais uma vez, a generalização da sexualidade. Autossexualidade refere-se a ser fisicamente atraído quase que exclusivamente por si mesmo. Em contraste com a maioria das pessoas, os autossexuais preferem experiências sexuais sozinhas do que com um parceiro. Então, mais uma vez, a ideia de juntar um homem e uma mulher é combatido aqui. Você pode sentir prazer sozinho, dá o seu jeito, resolve do seu jeito, e a modernidade aceita isso muito bem, lamentavelmente. Vamos continuar? Gerontofilia. O amor não tem limite de idade, especialmente para os gerontófilos, aqueles que são principalmente atraídos por idosos. E aí aqui começa uma confusão sem regra, né? A ideia do respeito, da relação. Nós vemos na nossa sociedade relacionamentos conjugais sexuais entre adolescentes e pessoas que teriam idade de ser bisavô, porque eles só se sentem atraídos pela velhice, pela idade avançada. Vamos lá. Pedofilia, isso todos conhecem. Atração sexual de um adulto por quem ainda não atingiu a puberdade ou está na fase inicial de sua puberdade. Essa prática é proibida por lei e pode resultar em prisão. Mas estamos falando disso abertamente, né? No museu não tem mais fronteira. A ideia de promover a pedofilia, até um maligno deputado ter a ideia, a boa ideia maligna de redução para uma relação sexual. Ele quer reduzir isso para menos de 12 anos. Hoje nós sabemos que abaixo dos 18 é pedofilia. Querem reduzir isso.
Reduzir a maioridade penal para um criminoso não pode, mas reduzir para uma atração e uma relação sexual pode. Ideia do diabo, irmãos. Ideia do diabo. Enquanto em algumas culturas há casamentos, os casamentos são arranjados, crianças são dadas ao casamento para pessoas de muita idade, a partir dos 12 já estão dando as crianças para casar. Vai estudar o sofrimento daquelas meninas. Estão tentando trazer isso para o nosso país. Zoofilia, como eu disse, não tem limite. Atração sexual de pessoas de todos os gêneros por animais. A atração não fica apenas no âmbito da intenção, porém leva o atraído à relação sexual com qualquer espécie de animal. É a confusão que nós vivemos, que já existe desde que o homem é homem, ok? Desde que o homem é homem. Só que agora o que a gente está vendo é uma tentativa de imposição. Vamos continuar? Necrofilia, como eu disse, não tem limite. Atração sexual que procura prazer na relação com cadáveres. Ah, pastor, isso não existe. Não existe no teu ambiente, graças a Deus por isso. Mas o mundo está infestado de pessoas que querem que isso seja natural. Lamentavelmente. Vamos lá? Esse é o último. Hibridismo ou transgênero não binário. Eles preferem ser chamados de híbridos. Posicionamento daqueles que não recusam a biologia recebida, porém definem-se como assexuados. Apesar de reconhecerem ter nascidos com um órgão genital específico, deste modo, acabam por vestir-se ou comportar-se com ambiguidade do sexo. Ele quer se vestir dos dois jeitos. Ele quer mostrar que ele pode ser homem, pode ser mulher, como nós vimos no gibi da Mônica. Por que eu não posso ter uma torneirinha e continuar sendo menina? Olha aí, tem uma imagem aí de um híbrido. Esse aí é um híbrido. Você vê que ele nasceu homem, tem barba, cabelo, ele não tira a barba, ele quer ter daqui para cima aparência de homem, mas daqui para baixo ele tem um jeito de mulher, ele quer ser também mulher. Então, independente do sexo, talvez você não identifique, olhando, se é homem ou mulher. Ele vai entrar nesse banheiro ou naquele? Ele vai se aposentar com tantos anos ou com menos? Independente dessa distinção, ele quer ser qualquer coisa. Isso, queridos, é lamentável. Pode colocar agora aí e voltar a nossa imagem, que nós vamos voltar à palavra de Deus. Eu quero trazer aqui rapidamente 7 pontos, não vamos nos deter nos pontos, mas muito importantes como respostas de Deus a tudo isso que está acontecendo. E esse é o mais importante. Não é você conhecer demasiadamente o outro lado, mas é olhar para a verdade. Existe na nossa cultura uma profissão chamada numismática. Esta profissão é daqueles que são responsáveis por identificar elementos verdadeiros e falsos, principalmente na moeda. Então, os numismáticos, eles observam as cédulas e moedas para identificar se elas são falsas. Mas como eles fazem isso? Eles não olham o tempo todo para o que é falso. Pelo contrário, eles têm que olhar o tempo todo para o que é verdadeiro. Eles olham tantas cédulas verdadeiras que quando bate uma falsa, ele diz, opa, isso é falso. Assim tem que ser a vida do crente. Ao invés de se aprofundar, e isso eu trouxe para esclarecimento da igreja, ao invés de você sair daqui correndo, deixa eu investigar mais isso tudo que o pastor falou, eu quero conhecer mais, você pode e deve fazer isso. Mas não deixe de olhar para a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Se você fizer isso, você vai ficar confuso. Alimente-se muito mais da palavra de Deus para que você identifique a aparência do mal. Ok? Romanos, capítulo 1. 7 pontos diante desse quadro caótico, Deus falando através do apóstolo Paulo. Primeiro, Deus mostrou a sua aparência. Lembra que nós somos imagem e semelhança de Deus? Então, em Romanos, capítulo 1, versículo 18, mantenha-se em Romanos, nós vamos ler os textos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus deixou claro à sociedade, queridos, a definição de homem e de mulher. Quando Jesus se apresenta diante do povo, ele fala do Pai. Não fala de um pai-mãe, não fala de uma mãe-pai. Ele não traz confusão, ele deixa bem claro. A distinção do gênero é muito clara, queridos. Nós estamos falando de uma sociedade que se reafirmou
E chegou onde chegou nesses costumes, hein? Deus aparecia para os homens através dos seus anjos, muitas teofanias, muitas predições, muitas tradições. Mas logicamente Cristo não veio como uma filha, ele veio como um filho. E ele aponta para um pai, numa relação muito clara de família. Você pode até dizer, mas pastor, estamos falando dos judeus numa sociedade muito machista. Não eram machistas. Eles aprenderam isso com Deus, há uma tradição nisso. Como vamos desconstruir isso rapidamente? Há todo um conceito de respeito e honra às mulheres. Cristo é um homem que quebra tabus, incluindo as mulheres no seu meio. Cristo ama a participação das mulheres na igreja. Isso é muito claro, mas não é para fazer confusão. O que nós estamos percebendo aqui, queridos, é uma tentativa de desconstruir isso aqui. Deus se manifestou de uma forma muito clara. E não podemos dar ideias às ideias fajutas. Não podemos dar valores às ideias fajutas de hoje. Se a palavra de Deus define bem a posição do homem e da mulher na Bíblia, por que eu vou fugir disso? Talvez porque eu não tenho a Bíblia como uma regra de prática e fé. Por isso eu digo, olhe para a verdade. Depois de Deus se apresentar, versículo 20, através dos atributos invisíveis, diz ele, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, olha aí, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus criou tudo com a sua básica distinção, muito elementar. Para alguns animais, alguns que são a favor desse movimento de identidade de gêneros, dessa desconstrução, que estão tentando trazer elementos da natureza animal. Querem dizer que há determinados animais que eles são híbridos, naturalmente. Eles não têm o sexo definido. Bom, aquilo trata-se de uma espécie, mas a espécie humana foi apresentada por Deus desde o princípio como um homem e uma mulher. Numa relação de monogamia, numa intenção não de sentir prazer, olha aí, o prazer é secundário. Hoje o prazer se tornou primário, mas ele é secundário. Mas numa distinção clara de multiplicação da família, de conservação da prole da família. Então a relação sexual não existe para o prazer. Ela traz o prazer, mas ela não existe para o prazer. A relação sexual é liberada por Deus para que haja multiplicação. Ah não, mas eu não quero ter filhos. Livre-arbítrio, é direito seu. Porém, a ideia básica de Deus é que você se case e que você dê sequência à sua família. Então a relação sexual, além do prazer, ou melhor, precisa ter essa ideia de multiplicação para depois trazer a ideia do prazer. Então, quando Deus diz que ele é invisível, mas ele se deixa perceber através das aparições, das revelações, da Bíblia, de tudo que nós temos, na verdade é uma ideia que ele quer trazer para nós. Como nós vamos apresentar Deus na essência que ele é, se nós não apresentamos ele, e sim apresentamos a nós mesmos? O que está sendo difundido, queridos, na nossa modernidade, é que nós não somos imagem e semelhança de Deus. Deus não pode ser visto como uma imagem qualquer. Por isso Deus não se apresenta em imagens feitas por mãos humanas. Há uma contrariedade nisso. Como eu que fui criado, quero criar o Criador, quero copiar a imagem do Criador. Não pode. Nós somos criaturas de Deus e não podemos criar Deus. Não temos sequer a capacidade de fazer uma imagem de Deus. Todas as imagens então serão combatidas na Bíblia como idolatria. E olha, isso vai muito mais além do que ser gesto de outra religião. Porque quando nós amamos simplesmente a nossa imagem e nos esquecemos que a nossa imagem é passageira e que um dia tudo que desfrutamos hoje não desfrutaremos mais, nós estamos num ambiente de auto-idolatria. E nós vivemos esse tempo de culto ao corpo. Eu já falei sobre isso. As academias não estão cheias de pessoas buscando ser saudáveis. As academias estão cheias de pessoas idolatrando-se a si mesmas. Estão buscando um método de serem melhores, diferentes, mais bonitos, mais preparados. Calma, o espírito de Nimrod continua por aí. Cuidado com isso, hein? Ok? Então, vamos lá. Aí no versículo 20, o que diz no finalzinho?
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não adianta você pensar que a misericórdia de Deus no final dos tempos vai ter pena daquele que fugiu do preceito inicial de Deus. É triste a gente dizer isso, mas se não houver conserto, não tem entrada no reino dos céus para os que praticam tais coisas. Não tem. Nosso Deus é tão misericordioso, Ele nos dá um dia após o outro para a gente se consertar com Ele. Nós podemos viver num ambiente confuso, podemos errar, podemos vacilar, podemos desvirtuar o nosso caminho dia após dia. Mas se Deus que nós cremos, Ele nos dá um outro dia, Ele nos dá para que haja conserto, para que possamos, diante da identidade da palavra da verdade, consertar a nossa vida. Estamos falando de uma sociedade muito corrompida. Nós estamos falando de pessoas que viveram seus traumas. E não fique surpreso com isso, queridos. O número de pessoas que hoje se envolvem na homossexualidade é tão grande quanto pessoas abusadas quando crianças, que abrem uma brecha na sua vida, no seu psicológico, e que não confessam isso porque não tem coragem de falar com o pastor, psicólogo, médico, seja lá o que for, mas continuam sofrendo e podem permitir que aquilo se transforme numa brecha, de modo ele a pensar: não, mas será que a minha vida não é para ser assim? Nós vimos no último culto do Moshe, mês passado, de um sacerdote acreditando que a homossexualidade é dom de Deus. Aí Deus deu dom. Leva mal não, irmãos. Me desculpa, eu continuo com a mesma paz que preguei pela manhã. Mas se eu estou numa igreja daquela, eu pergunto se ele é gay. Não tem outra pergunta a fazer. Que defesa é essa? Contrária à palavra que ele prega. Só hoje eu recebi umas 30 mensagens de um tal padre, um tal dom, não sei o quê, falando contra a TV. Mas, queridos, eu não vou promover essas coisas. É uma igreja espúria. É uma igreja que não tem combinação com a invisibilidade de Deus. Estão toda hora criando um Deus diferente. Estão adorando deuses feitos por mãos humanas. Como uma palavra daquela vai ter autoridade sobre a minha vida? A autoridade que está sobre a sua vida é a autoridade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele te dá essa autoridade, e aí sim você vai fazer uma avaliação do que é certo e do que é errado. Na verdade, eu parabenizo a posição dele, mas ao mesmo tempo digo: é uma pena, que é cego. Não consegue ver que aqui na palavra que nós vamos ler, do próprio Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que isso tem um fundo, hein? A idolatria é responsável por essa libertinagem. Não tem outra razão. Nós chegamos onde chegamos porque o nosso mundo é idólatra. Está escrito aqui, vamos continuar lendo aí, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha aqui. Não propagaram as orientações de Deus, criaram as suas próprias orientações, foram seduzidos pelas aspirações do próprio coração enganoso do homem. Lembra a ideia de Nimrod? Eu tive uma boa ideia, vamos colocar em prática. Queridos, o que está se falando nos últimos dias? Vimos aí os grandes exemplos de pessoas que querem ser diferentes. O que você é? Eu sou aquilo que Deus fez. Mas você tem algum desvio, isso a gente trata. Mas você tem algum problema, isso a gente resolve. O ser humano não é perfeito, precisamos nos aperfeiçoar naquele que é perfeito. Agora, dizer que eu faço parte de uma minoria ou de um número seleto e que agora vão me separar e vão achar distinção para a minha vida sexual, nunca. Nasci heterossexual, preciso morrer heterossexual. Se a homossexualidade impõe isso em mim, na minha formação cristã, eu tenho que dizer não para isso. E preciso ensinar a minha prole, os meus filhos, os meus netos, a minha igreja. Olha a minha responsabilidade, de que nós somos o que somos porque Deus nos fez assim. Deus não fez você desviado de nenhum comportamento. Se você hoje vive ou conhece pessoas que vivem assim, elas precisam de ajuda. E a maior ajuda está aqui, na santa palavra de Deus. Depois você pode recorrer agora, que a lei permitiu, então, aos psicólogos, né? Aproveita aí a psicóloga da nossa igreja e faz logo uma consulta com ela. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Olha aí,
Agora aquilo que eu havia dito, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Fizeram imagens, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então eu crio uma imagem e digo que é Deus. Isso desde o tempo antigo. Olha aqui, os Baalaíns, o culto a Baal, os deuses da Babilônia, os deuses sidônios. Israel se envolveu muito com isso. Mas se tem uma coisa que o judeu levou até o final, é não usar o nome de Deus em vão, não fazer imagem alguma que arremeta-se a Deus. Porque Deus não pode ser traduzido por imagem alguma. E não adianta fazermos uma imagem dizendo que estamos apenas honrando Paulo, Pedro, João, Maria, seja lá quem for, hein? Porque nós entendemos que a desvirtualização disso faz com que esses se transformem em deuses para essas pessoas. A ignorância ou a ausência de sabedoria faz com que aquilo que poderia ser apenas uma ordem se transforme em um Deus. E assim as religiões estão vivendo, num ambiente de idolatria. Pelo amor de Deus, quando o pastor Jabá morrer, não coloque uma foto na igreja. Porque se você foi bem ensinado, os outros não serão. E aí o que pode acontecer? Vamos idolatrar aquele pastor carequinho que pregava para nós todo domingo. São Jarbas. Você acha que isso não pode acontecer? Lógico que acontece, irmãos. A idolatria do homem é isso. Honrar não é dessa forma. Respeitar é muito diferente de adorar. Então nós precisamos cuidar, porque isso a sociedade vai nos ensinar muito bem, ok? Então, de novo, eu vou voltar aqui o versículo 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então agora já não tem limite. Deus já tinha dito lá no Gênesis, né? Isso é apenas o começo. Agora qualquer coisa serve para ser Deus. Uma pedra, um pedaço de pau, um barro, seja lá o que for, aparência bonita ou feia, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo tem uma conotação de divindade. Eu me lembro, quando eu era mais garoto, eu não gostava de passar diante de uma casa daquelas que vende produtos de espíritas, né? Que a gente chama carinhosamente de macumbaria. Eu não gostava de passar. Eu morria de medo. Principalmente porque tinha um camarada de vermelho, de short preto, de chifre. Eu passava com aquele tridente, mãe, me tira daqui. E minha mãe ia lá comprar ruda. E aquela coisa de tradição de família, meu Deus, me tira daqui e tal. Deus é tão bom, queridos. Teve uma época que eu passei lá e vi a estátua com o pescoço quebrado. Alguma coisa aconteceu. Alguém esbarrou. Era uma estátua, mas eu não tinha essa visão, eu era uma criança. A partir daquele momento, Deus nitidamente colocou no meu coração: como é que você vai temer um pedaço de gesso? Ah, irmãos, eu não saí por aí quebrando tudo quanto é estátua. Lógico que eu não ia fazer isso, mas eu já passava zombando. Eu já passava. Vai ficar olhando para mim assim? Por quê, queridos? Isso é uma visão clara do que nós temos que ter sobre a vida. Como você vai temer uma coisa feita por mão humana? Como nós vamos construir esse medo em nós, se nós servimos o Deus invisível, o Criador dos céus e da terra? Perceba isso, não podemos nos atemorizar com o que está acontecendo no mundo lá fora, não. O caos é natural, o mundo vai de mal a pior, sim, irmãos. Muita coisa estranha vai acontecer, mas não atemorize o vosso coração. Versículo 24. Lembra que nós falamos no 22 e 23 sobre idolatria? Então aqui está a resposta. Por isso, por essa libertinagem, por essa idolatria, por essa depravação, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. A idolatria irritou muito a Deus. Por isso eu não dou crédito àqueles que falam no ambiente de idolatria. É tudo falsidade. Não dou crédito. Se ele está num ambiente que ele idolatra alguma imagem, pode ser a palavra mais linda do mundo, mas eu não vou dar crédito.
porque ele está no ambiente da idolatria, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Cuidado com essas coisas. Falamos no primeiro culto do Moshe do caminhão desgovernado sem freios, né? É isso aqui, ó. Lá embaixo tem um grupo de pessoas que nem estão percebendo que o caminhão está descendo a ladeira. Isso vai acontecer. Muita gente vai se machucar. Vai nascer uma mentira após outra mentira. Nós lemos lá no início, eu não vou ler aqui, no Salmo 11, quando o salmista diz: destruídos os fundamentos, o que fará o justo? E aí vale uma reflexão nossa. Se nós não tivermos nenhum padrão mais de moral na nossa sociedade, se nós desconstruirmos tudo isso, como vamos ensinar os nossos filhos a ser o que aprendemos ser? Você aprendeu de uma forma muito simples, independente de religião. Você aprendeu na sua vida, na sua família, que pai é pai, mãe é mãe. Isso é muito claro para nós. Só que nós estamos entrando no âmbito de que a sociedade vai desconstruindo isso. E como você vai ensinar ao seu pai que você é pai ou que você é mãe? Como é que você vai ter um padrão moral de aprendizado para os seus filhos e netos? Os futuros anos serão anos de densas trevas, de desconstrução. A própria igreja não sabe o que fazer. Se tem sacerdote dizendo que o homossexualismo é dom, tem igreja protestante já casando homossexuais dentro da igreja, ordenando pastores gays, e por aí vai. Aquele que é limpe-se mais. Aquele que é sujo, pode continuar na sujeira. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, de toda essa concupiscência, dessa idolatria, dessa perversão, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha aqui, Deus fez a natureza feminina, Deus fez a natureza masculina. Deus não fez nenhuma dessas naturezas que estão tentando nos colocar goela abaixo. Deus só fez homem e mulher. Qualquer virtualização disso, queridos, é da sociedade, não é de Deus. Semelhantemente, versículo 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está aí. A resposta de Deus está aqui. Romanos tem pelo menos 2.000 anos. Gênesis, vamos colocar aí uns 5.000 anos. E a sociedade ainda não aprendeu nada. Enquanto estivermos ouvindo a voz da sociedade, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Receberam a merecida punição do erro, ou seja, removeram tanto os marcos. O que são os marcos? Eu já expliquei, aquelas estacas fincadas na terra para dividir a terra de um irmão com o outro. Aquilo ali era um marco. Pegava-se uma estaca, fincava na terra e dizia: olha, meu terreno vai até aqui, o seu vai daqui para lá, direito de um, direito do outro. Mas quando a gente remove isso demais, a gente já não sabe mais onde colocar. Removeram os fundamentos da sociedade, estão destruindo isso. Estão trazendo elementos que não têm motivo de ser, irmãos. Ninguém está proibindo o homossexual de ser homossexual. Será que não enxergamos isso? A homossexualidade já existe desde os tempos antigos. Não temos que nos envolver com isso. Cada um escolhe o que quiser da sua vida. Cada um vai definir na sua vida o jeito que quiser e vai pagar por aquilo que usufruiu. Nós vivemos emprestado. A escola bíblica hoje falou sobre isso. A nossa vida é um teste, é momentâneo. Nós temos atribuições de responsabilidade por tudo aquilo que recebemos. Se você entra no restaurante e come bastante, no final você tem que pagar a conta. Estamos gastando a nossa vida, estamos usufruindo da nossa vida. No final temos uma conta a pagar. Como vai ser? Será que você tem dinheiro para essa conta? Será que você tem condições de assumir todas as responsabilidades daquilo que você está fazendo? Será que se você não se posicionar melhor, você não vai diminuir o preço? Será que se você não pechinchar e falar: não, isso eu quero só isso. Para a minha vida, eu só quero isso, porque foi isso que Deus me deu. E às vezes a gente entra nesse mundo chamado restaurante, come da melhor carne, bebe da melhor bebida,
esbanja tudo que temos e no final não temos como pagar a conta. O maior exemplo de céu e inferno está aí. É o inferno. Se você não paga a conta, vai preso ou tem que lavar a louça. Não que lavar a louça seja o inferno, né, irmãos? Mas preste atenção. É muito bom quando você come e no final paga a conta e não fica devendo a ninguém. A vida que Deus nos deu é para isso. Vamos usufruí-la, vamos aproveitar o melhor que Deus nos deu de forma saudável, sadia. Não vamos entrar em contendas, mas vamos nos posicionar firmemente. Somos cristãos heterossexuais. Quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher é mulher. Se em algum momento da história da sua vida isso foi desvirtuado por alguma ação maligna, esqueça. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Linda palavra de Jesus para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Enquanto os acusadores queriam jogar pedra, Jesus disse: mulher, está arrependida? Então vá e não peques mais. Essa palavra tem que estar dentro de nós, queridos. Ele não está preocupado com o seu passado. Ele não está preocupado com as loucuras que você um dia fez com a sua vida. Ele está preocupado com o que você quer fazer a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que há uma tentativa de nos arrastar para um poço sem fundo. Esse culto do Moshe, uma vez por mês, nasceu com esse objetivo: de trazer mensagens esclarecedoras, de trazer conceitos atuais para que a gente perceba como estamos sendo arrastados por um lamaçal, como a mídia maldita está tentando nos dizer o que devemos fazer na nossa vida. Eu vou escrever o artigo do próximo jornal falando sobre um convite. Eu não posso me posicionar, eu sou apenas líder de uma igreja e tenho apenas a responsabilidade de orientar. Ninguém é proibido a nada, não é pecado nenhum nisso, mas eu vou deixar uma orientação no próximo informativo de que você exclua completamente todo e qualquer canal de TV que não demonstre respeito pela sua família. Todo ele. Podemos começar assim pela Rede Globo. Uma perversão total, imoral. Pastor, mas eu ainda sou preso à novela. E não adianta você trocar para uma novela bíblica, porque já está declarado lá no site da própria rede que não é uma novela bíblica. É uma novela com conteúdo que traz menção à Bíblia, porque a sensualidade da novela não é da Bíblia. Isso ficou bem claro. Lamentavelmente, não, eu deixei de ver novela do mundo para ver novela de Deus. O que é isso? Deus não faz novela. A nossa vida já é uma novela, irmãos. É a nossa vida que nós devemos seguir. Então eu vou deixar orientações para que você lute, porque isso é um vício, para que você lute contra as novelas da tua vida, contra tudo que te prende e te afasta de Deus, quer sejam vícios no seu corpo físico ou no seu intelecto, ok? No seu coração. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar essa campanha. Não assistam não, irmãos. Eu gostava muito de alguns programas, mas se um ou outro programa tiver uma mensagem subliminar, será que eu vou conseguir perceber? Será que a gente tem essa capacidade de perscrutar isso, de tirar do pano de fundo daquele filme, daquela novela, tais coisas que nos afastam de Deus? Será que vale a pena a gente investir tempo nisso? Quanto tempo você investe ouvindo a palavra, vindo à igreja, orando, jejuando? Quanto tempo? Então nós temos essa responsabilidade. Se Deus permitir, próximo mês nós vamos ter mais um culto do Moshe, para trazer mais elementos na Bíblia sobre o que não podemos fazer, mas sobre o que não devemos fazer. Poder você pode tudo, mas nem tudo te convém. E se nós vamos pagar um preço por tudo isso, então nós temos que saber quanto custa. E a Bíblia é muito clara. Romanos capítulo 1, versículo 28, para terminarmos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, misericórdia por esses pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Olha aí, olha a desconstrução da sexualidade. Sem afeição natural e sem misericórdia, porque eles não pensam duas vezes em nos chamar de homofóbicos. Você já foi chamado de homofóbico? Para mim isso é um orgulho, irmãos, porque eles estão falando a verdade. Porque eu já expliquei aqui que a palavra homofobia não é que você vai bater em homossexual, nunca foi isso. A fobia significa medo ou aversão. Eu tenho a aversão ao homossexual. Aversão eu tenho. Não vou compartilhar das suas práticas. Não sou a favor disso. Vou respeitá-los, vou viver numa sociedade onde eles terão todos os direitos que eu também tenho, e não sou favorável de que eles tenham mais direitos do que nós. Porque se há muita morte de homossexual, há muito mais morte de heterossexual. E nem por isso eu acuso os homossexuais. Isso é um pensamento que nós devemos ter. Pastor, você já viu quantas mulheres morreram? Eu disse, não, eu tenho que calcular primeiro quantos homens morreram, porque eu sou homem. Ah, mas o número de mulheres é maior. Calma, querido, está havendo uma fragilidade, a sociedade está meio confusa. Os homens estão espancando as mulheres, batendo as mulheres, porque supostamente seriam mais frágeis. Isso tem que ser cuidado na lei, mas isso não significa que elas precisam de uma lei especial. A lei é para todos os homens perante Deus. Quer seja branco, negro, mulato, japonês, homossexual, heterossexual, não importa o que ele seja. A lei tem que ser igual para todos. Aí começa essa bagunça. Vamos fazer uma lei especial. Não fizeram nenhuma lei para anão. Já parou para pensar nisso? Coitado dos anãos, né? Outro dia eu estava pensando sobre eles. Eles deveriam exigir algo no Congresso. Bancada dos anões. Mas por que estamos chegando à supervalorização de minorias? Não existe isso, irmãos. Eles são iguais a nós. Diante de Deus, eles são iguais a nós. Na estatura são menores, mas são seres humanos. Não requer uma lei especial, não. Tudo tem que ser bem dosado. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, olha aí, o valor da conta, de que são passíveis de morte, e não é morte física. Não adianta a gente sair por aí dizendo que eles têm que morrer. Esta é a morte espiritual, morte eterna, ok? Paulo não está ensinando a igreja de Roma a matar o homossexual, não, hein? Não é isso que está acontecendo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, Paulo, que dá em Francisco, dá em Chico também. Se eu aprovo, se eu acho graça, se eu me divirto, eu também pago a conta. Por isso a igreja tem que ter um posicionamento sério. Respeitemos os homossexuais como eles querem ser. Não vamos permitir que leis sejam feitas para subjugar os heterossexuais, só isso. Mas vamos respeitá-los e amá-los do mesmo jeito que amamos os heterossexuais. São imagem e semelhança de Deus, apesar de estarem desvirtuando tanto a imagem quanto a semelhança. Mas isso eles darão contas a Deus e não a nós. A reafirmação cristã da nossa heterossexualidade é simplesmente para você saber que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então nós precisamos ter isso muito claro. Não percebemos, mas existe um mover espiritual. Eu não quero espiritualizar tudo, mas a sociedade está seguindo um caminho em que nós não percebemos, e quem vai ganhando terreno é o diabo. Quero colocar uma última imagem. A imagem de cima é uma alusão antiga a um culto satânico. Um bode com as crianças ao redor. E olha a imagem do museu.
dos últimos dias. O homem nu com as crianças ao redor. Se você não fizer nenhuma comparação ou achar que não tem nada a ver, eu convido você a ler mais a Bíblia, jejuar e orar mais. Porque o que eles querem fazer é trazer isso para a nossa sociedade.